Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você já segue a gente no Instagram? Não? Vai lá, gente. @Manhã da Piedade. A gente sempre posta os bastidores do programa. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pedido de oração, manda pra gente. Pode mandar pelo Instagram, pode mandar pelo YouTube quando a gente estiver ao vivo. E vem ficar conosco, acompanhe conosco. Gente, agora é a hora tão esperada do nosso dia, hora de conversar e fazer a nossa reflexão com o nosso querido Padre Alexandre Fernandes, que hoje vai falar sobre o tempo de Páscoa e o livro do Atos dos Apóstolos. Bom dia, Padre Alexandre, seja bem-vindo ao Manhã da Piedade mais uma vez. Bom dia, Moninha. Que alegria participar do Manhã da Piedade todas as quartas-feiras, junto com você. Isso é muito bom e com toda a equipe. Alegria. Feliz Páscoa, né? Feliz Páscoa, Padre Alexandre, sua bênção. Ah, Padre, vamos falar sobre depois que Jesus então morre, ressuscita, começa verdadeiramente os Atos dos Apóstolos. A gente pode dizer que é isso? sim, é até interessante, porque nós vamos ter 4 evangelhos na Sagrada Escritura, escritos para um público diferente, com perguntas diferentes. 3 evangelhos são considerados sinóticos, quer dizer, eles seguem uma mesma ótica para ver Jesus, se fizermos um paralelismo, e o Evangelho de João, que, escrito tardiamente, tem um outro sentido. Mas Lucas escreveu 2 livros: o Evangelho, quer dizer, a Boa Nova, contando sobre a vida de Jesus, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós, no tempo de Páscoa, diferente dos outros tempos, que lemos uma leitura do Antigo Testamento e uma leitura do Novo e o Evangelho, no tempo de Páscoa nós vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, porque é o nascimento da igreja. É o momento em que a mensagem de Jesus, ela se espalha. Por isso, esse livro ele não chama Pensamento dos Apóstolos ou Doutrina dos Apóstolos, mas ele vai mostrar a atitude e a ação dos apóstolos para poder expandir a mensagem do Evangelho. E é tão bonito porque na Sagrada Escritura nós vamos encontrar esse livro que todos deveriam ler. Ele, até o capítulo 9, ele coloca a ação dos apóstolos e vai colocar o nascimento da igreja, como é que era o sentimento dos apóstolos. Tão lindo o capítulo 2 que vai dizer os 4 pilares, né? Eles tinham a oração comum, eles partiam o pão, que é a Eucaristia, eles eram fraternos uns com os outros, ninguém é, passava necessidade, e eles seguiam aquilo que os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, as primeiras testemunhas oculares de Jesus. Por isso, o livro começa justamente aí, a igreja primitiva de Jerusalém, que depois de uma perseguição no ano 42, onde morre um dos apóstolos, Tiago, e a igreja é convidada a se expandir para que a mensagem que Jesus está ressuscitado e vivo, ela chegue até o coração do império, na época, o Império Romano. Nós vamos ter um momento muito importante no livro dos Atos dos Apóstolos, porque ele coloca de Jerusalém, a experiência dos apóstolos em Jerusalém, a mensagem pregada na Samaria, depois a mensagem pregada em Antioquia, e a partir do capítulo 9 nós vamos ver Lucas falando toda a ação evangelizadora do apóstolo Paulo. Por isso é tão lindo quando nós começamos a conhecer nesse tempo de Páscoa o nascimento da igreja, a unidade da igreja, aquilo que a igreja expandiu, mas isso tudo fruto de uma experiência que eles vivenciaram. Após a ressurreição de Jesus, Jesus confirmou a fé deles durante 40 dias. Depois
em Pentecostes, a descida do Espírito Santo, eles fizeram a experiência da potência do Espírito de Jesus e eles saíram para anunciar. Aí eles vão batizar, vão evangelizar, vão dizer a boa nova do Evangelho, que é o núcleo central da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Padre, no capítulo 2 de Atos, né, na descida do Espírito Santo, quando vem o Espírito Santo, eles estavam numa sala, eles estavam com medo? Sim, o próprio livro dos Atos Apóstolos vai colocar que eles estavam, aliás, para que a Pentecostes aconteça, é preciso que todos estejam reunidos no mesmo lugar, não é? E eles ficaram com medo porque o medo é inerente ao ser humano, algo novo que acontece, né? Agora, um medo desordenado é um medo do futuro. Mas eles fizeram uma experiência tão linda que eles estavam com medo porque eles haviam perdido Jesus, né? Eles haviam perdido o rumo norte da vida deles. E é interessante que no Antigo Testamento, o Espírito Santo foi dado a algumas pessoas, homens e mulheres, com missão específica. No Novo Testamento, depois que Jesus ressuscita, o Espírito Santo é dado a toda a igreja. Então, todos nós, né, temos a terceira pessoa da Santíssima Trindade que habita dentro do nosso coração, que nos dá a graça santificante para vivermos as boas novas. E é tão bonito que o livro dos Atos Apóstolos, no capítulo 2, coloca num texto que todos ficaram repletos do Espírito Santo e eles começaram a expressar-se. O Espírito, ele dá a linguagem para que outras pessoas pudessem compreender a boa nova do Evangelho e aquilo que é o mais importante, a salvação operada por Jesus Cristo. Ô, padre, e aí, então eu posso dizer também, eles estavam com medo, vem o Espírito Santo, e aí faz deles homens corajosos. O Espírito Santo tem esse dom de colocar coragem em nós? Sim, a coragem do anúncio. Tanto que nós vamos encontrar logo, assim que eles terminam essa experiência da descida do Espírito Santo sobre eles, nós vamos encontrar a formação da primeira comunidade e vamos encontrar a conversão de muitos. Pedro vai batizar muitas pessoas e, ao mesmo tempo, eles vão começar a agir como o próprio Jesus Cristo. Então, já no capítulo 3, conta a cura de um homem paralisado feito por Pedro, que vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, fique em pé e caminhe, né? Então é tão bonito a gente perceber esses homens que recebem a coragem, eles vão diante das autoridades e eles vão dizer diante dessas autoridades naquilo que acreditam, naquilo que creem, e eles começam a fazer esse anúncio tão lindo, esse anúncio da ressurreição. E bonito é quando a gente pega também que o livro dos Atos Apóstolos, ele vai sair do mundo semita. Imagina se a palavra de Jesus ficasse só no mundo dos judeus. Então, saindo do mundo semita, e os pagãos vão sendo admitidos dentro da igreja a partir do chamado do apóstolo Paulo. Por isso seria tão bonito nesse tempo de Páscoa a gente poder conhecer, né, o livro dos Atos dos Apóstolos. Ô, padre, no livro dos Atos dos Apóstolos também fala que a sombra de Paulo curava as pessoas. A sombra, até a sombra do próprio apóstolo Pedro, né? Porque Pedro, nós vamos ver, quando ele andava, ele refletia a presença do próprio Jesus, não é? Então, lá já narra essa experiência tão bonita, vivida, não é? Pelos próprios apóstolos, porque Jesus já havia falado com eles que eles iriam fazer
obras grandiosíssimas no nome dele. Ai, padre, que coisa linda, né? Porque se a gente crê, a gente vai fazer obras maiores. Então, depende do tamanho da minha fé? Depende do acreditar, né? A fé move tudo, não é? E a fé é um dom do Espírito Santo. Quando a gente se abre ao Espírito Santo, é batizado, recebe o sacramento da crisma, não é? O batismo nos faz ser e a crisma nos faz o agir, né? O fazer de Deus no mundo. Ah, padre, tão bom. A gente ficava aqui a manhã toda, né, nesse feriado aqui. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo senhor ter deixado seu tempo um pouquinho e vir falar conosco. Sua bênção, sua oração final. Que este tempo de Páscoa seja um tempo em que nós vivenciemos a experiência com Jesus o ressuscitado, que seja derramado em nossos corações o Espírito Santo, arrancando-nos do medo e dando-nos a ousadia. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ô, padre, muito obrigada, viu? Deus abençoe seu dia. Amém. Grande abraço, Moninha. E nós aqui, gente, ó, rápido intervalo, não saia daí, já já eu tô de volta.